Caminhos para o Desenvolvimento, encontro com vereadores eleitos. A CDL Porto Alegre, o Sindicato de Lojas Poa, Associação Comercial de Porto Alegre, o SINDA Porto Alegre, o Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre, promoveram, dia 12, na CDL Porto Alegre, o primeiro encontro com os vereadores eleitos para apresentação de agenda institucional do setor. Estivemos no evento. Veio prestigiar aqui na CDL uma apresentação e hoje ainda encontro a Arcione Piva, representante do Sind Lojas, aqui nesse evento. Conta um pouquinho o que vai acontecer hoje aqui pra gente. Bom, várias entidades se reuniram, né, e decidimos juntos, né, a fazer um encontro com os vereadores eleitos para a próxima legislatura de Porto Alegre, colocar as entidades à disposição desta nova legislatura da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, para a gente estar mais próximos à Câmara de Vereadores e às entidades, né? Então aqui é o CDL, onde a gente está aqui hoje, o Sind Lojas, o SINDA, o SHPOA e a CPA, são as entidades que estão bancando esse encontro, vamos dizer assim, trazendo os vereadores para conversar e para a gente também colocar nossas demandas, né? O que nós esperamos da nova legislatura e o que eles podem esperar de nós também, né? É uma via de mão dupla, né? Queremos colocar todas as entidades à disposição e também queremos que os vereadores, é nosso desejo, né, que eles estejam também pensando no que nós podemos ajudar eles, né. Então a ideia é que a gente possa construir junto um futuro melhor para Porto Alegre, uma cidade que a gente espera, né, que seja bom para nós moradores de Porto Alegre e também seja bom para quem vem nos visitar aqui. Então é um conjunto de coisas que a gente espera com esses encontros, né. Certamente não é o único, né? Na próxima semana teremos lá no Sind Lojas um encontro com outra metade dos vereadores, outra parte que a gente dividiu em duas turmas, né? Para que a gente possa mostrar para todos eles, que aceitarem o nosso convite, estarem conosco, o que a gente pensa da cidade, o que a gente quer deles e o que a gente precisa que eles façam para que a cidade fique melhor para quem vive aqui e para quem vem nos visitar. Até porque, presidente, é do interesse das entidades que os políticos se aproximem e a gente saiba quais são as verdadeiras propostas, o que vai ser feito e o que pode ser feito de melhor para o associado do Sind Lojas, enfim, os membros dessas entidades. Com certeza, a gente tem vários temas que a gente vai tratar nesses encontros, né? Cada entidade está liderando um tema específico, né? No caso do Sind Lojas de Porto Alegre, nós vamos tratar do tema da segurança, que nos preocupa muito, especialmente falou em lojistas, né? É importante para os lojistas, mas também é importante para a sociedade, para os consumidores, né? A gente ter essa conexão segura entre o consumidor e o lojista, ela é muito importante. Então, são vários temas que a gente vai tratar aqui hoje e na próxima reunião também lá no Sind Lojas, para alinhar os nossos interesses como entidades, como sociedade, como representante da sociedade civil organizada, junto com a Câmara de Vereadores. E falando nesse tema segurança, o Sind Lojas se preocupa, porque a gente sabe que o lojista, principalmente aqui do centro, nessa época, Natal, fica com um pouco de receio. O centro tem aquele rótulo de ser perigoso e a gente quer tirar esse rótulo, quer fazer com que os consumidores venham e adquiram seus produtos, serviços, enfim, possam usufruir do centro da cidade. Com certeza, esse é o nosso objetivo, realmente é isso aí, né? De transformar não só o centro, mas toda a cidade, mas especialmente o centro, onde assim, as cidades elas vivem a partir do seu centro, né? Então tudo acontece a partir do seu centro. O centro estar bem protegido, o centro estar bem seguro, dá uma sensação de segurança para a cidade como um todo. Então esse é o objetivo também, né? Além, claro, de atender toda a Porto Alegre, não somente o centro, mas partindo do centro a gente vai para a periferia e aí tudo se ajusta, tudo se encaixa direitinho. Presidente, parabéns pela iniciativa de vocês e sucesso nesses projetos que só tendem a agregar na vida não só do lojista, mas de todos nós consumidores. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Ao meu lado, Írio Piva, presidente da CDL. Presidente, hoje a gente vai ter aqui um encontro com vereadores eleitos. A importância dessa mobilização, trazendo os políticos para junto das entidades e discutir temas importantes para toda a sociedade.
Demais, né? Muito importante, nós estamos extremamente animados com esse momento. Eu tenho comentado sempre que se a pandemia trouxe um legado, né? Apesar de todos os problemas que a gente viveu, ela trouxe algumas coisas boas também junto. E uma delas foi que as entidades passaram a participar de maneira muito mais ativa das decisões, mas do encaminhamento assim, para os rumos, né? Tanto em nível nacional, quanto estadual e quanto municipal, né? Então, hoje as entidades elas estão extremamente envolvidas. E a gente tem uma felicidade aqui em Porto Alegre de ter várias entidades que têm um pensamento muito parecido, né? E a gente se uniu em entidades que são de Porto Alegre mesmo, para discutir a cidade de Porto Alegre. Então, nós tivemos oportunidade de fazer, inclusive, um debate com estas mesmas entidades, com os candidatos a prefeito, quer dizer, a gente já atuou no executivo, né, antes da eleição, e temos tido contato constante, né, a prefeitura aqui de Porto Alegre é muito próxima das entidades, e a gente entendeu que este momento, onde uma nova legislatura está entrando, de que a gente pode levar a nossa pauta de reivindicações e sugestões, mas, sobretudo, mais do que dar sugestões, é dizer o seguinte: estamos juntos. Isso que eu acho que é muito importante, é estar junto tanto ao Executivo quanto ao Legislativo como forma de contribuir, porque, afinal, todos nós queremos uma Porto Alegre melhor. E o nosso intuito, nós não temos nenhum tipo de interesse, nós não queremos indicar nenhum cargo para nenhuma área, nem do executivo, nem do legislativo. Quer dizer, o interesse nosso é exclusivo em construir uma Porto Alegre melhor do que a que nós temos hoje. E temos percebido aí o interesse dos vereadores, isso é muito bacana, né? Entre o evento de hoje, a gente dividiu em 2 eventos, né? Um que vai acontecer aqui na CDL e na próxima semana vai acontecer no Cindy Lojas. E pelo total de confirmação, nós vamos ter praticamente todos os vereadores, ou neste ou no próximo evento, presentes, nos ouvindo, levando as nossas sugestões, e com certeza nós estamos abrindo aí um caminho muito positivo no sentido de construir uma Porto Alegre cada vez mais vibrante, melhor, e tanto para empreender quanto para viver, né? E a gente nota que com o final do ano chegando, a expectativa está grande para um novo começo, digamos assim, 2025, um ano novinho em folha para fazer tudo melhor e mais bem feito, mais elaborado. É a sensação que a gente tem, as entidades elas estão mobilizadas, elas estão trazendo os políticos para junto, que é o que a gente precisa, saber as ideias, saber trazer as nossas sugestões também e poder aplicar tudo isso. Sem dúvida, né? Na verdade, assim, às vezes a gente precisa chegar, como se diz, no fundo do poço, né? Eu diria que a gente passou por provações grandes aqui, né? Verdade. Em nível nacional a gente teve a pandemia, mas eu te diria que as enchentes em Porto Alegre elas foram muito mais profundas ainda, no sentido de afetar a vida das pessoas, né? Então, eu acho que o povo gaúcho, o povo porto-alegrense, que é um povo aguerrido, resiliente, que tem mostrado realmente sua força, e eu confesso que com tudo aquilo que eu estou vendo, como as coisas estão andando, essa também disposição para o diálogo, tanto do executivo quanto do legislativo, quer dizer, muita gente interessada em fazer uma Porto Alegre melhor. Eu estou muito animado com o ano de 25 e 26, e aqui pela frente acho que Porto Alegre vai realmente mostrar a força da cidade, a força do seu povo, e certamente nós vamos sair daqui 2, 3 anos, nós só vamos ter motivo para comemorar tudo aquilo que a gente fez para reconstruir essa cidade. Presidente, parabéns pela iniciativa de vocês e eu espero que venham outras iniciativas assim para agregar, porque a gente precisa muito das entidades e desse trabalho de vocês. Muito obrigado e com certeza nós não vamos desistir. Isso que é importante, dizer o seguinte, a gente vai seguir fazendo a nossa parte.
E contando sempre com vocês, né? Porque a gente precisa da imprensa para estar divulgando o que está acontecendo. Então, sou muito grato aí pelo apoio que vocês sempre nos dá e levando essa mensagem aqui para um público grande que eu tenho certeza que sempre está assistindo, né? Então, muito bom. Deixa um abraço aí para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo. O Sandro Zanetti veio representando o Sinda e outra entidade também, se eu não me engano. Hoje eu estou com a honra também de representar o SH Poa, que é da hotelaria de Porto Alegre, né, representando o presidente Ritter. Né, e também estou representando o presidente Paulo Jeremia, que não pôde estar presente aqui hoje. E esse evento é importante a gente trazer, Sandro, que esses setores foram muito afetados com as enchentes. E esse movimento que está sendo feito aqui hoje é importante para o setor. Sim. É difícil comentar assim, e destacar aqui os estragos, tanto material, né, os danos materiais, assim como perda de venda, reconstrução de loja, enfim, os danos assim, psicológicos também que o setor teve com as suas equipes, como administrar. Mas é importante também destacar que nós sempre tivemos uma união muito grande entre as entidades com propostas, né? Nós sempre fomos muito proativos em construir com as cidades projetos estruturantes, né? Que trouxessem benefício socioeconômico para a cidade e, consequentemente, para os nossos negócios, né? Então agora tem aí um pilar um pouquinho um pilar novo, que é a reconstrução em função do que aconteceu na enchente, né? E houve uma união dessas entidades, vocês se preocuparam em trazer os vereadores justamente para esse debate, vocês se unindo, sabendo as demandas que chegam até vocês com mais facilidade aí de se organizar. Sim, porque é fundamental, nós precisamos de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento econômico, né? E hoje tem uma pauta, apesar da enchente, Porto Alegre é uma cidade que vem se destacando com toda a reconstrução e revitalização que vem acontecendo na orla, né? Então, a nível assim, de turismo de negócios, vinha atraindo muita gente até acontecer essa tragédia climática. Agora é passar uma borracha, ver o que deu certo, o que deu errado e o que pode ser construído. E para isso a gente sempre conversa com os vereadores para construir um norte único, né, e muito proativo para para um melhor desenvolvimento, né? Sucesso aí nas demandas de vocês, então. Valeu, obrigado. Ao meu lado, a vereadora Fernanda Bart, que está presente nesse evento. Vereadora, a importância dos sindicatos trazerem os políticos, especificamente os vereadores, nesse momento, para debater temas relevantes da cidade. Eu acho muito importante devido ao alto grau de renovação que teve na Câmara de Vereadores. No meu caso específico, eu sou parceira de todas essas entidades, né? CDL, Sindilojas, a CPA, Brasel, Sinda. Já tenho uma relação longeva, né? Nesse meu primeiro mandato. Foram 4 anos de muita proximidade, muito diálogo, onde a gente sempre teve aí portas abertas para receber as instituições, visitando as instituições e representando aí os interesses de quem produz, gera emprego e renda em Porto Alegre, sempre, né? E a gente ainda teve um agravante que foi a enchente, toda essa catástrofe climática que ocorreu. Vocês vão ter trabalho daqui para frente, digamos assim, mais cobrança ainda também. Sim, mas esse ano já pós-enchente, a gente já teve aí uma série de decisões que a gente teve que tomar de uma forma meio urgente, relativa à questão do pagamento do IPTU comercial, né, de outros impostos. E aí, né, a moratória que tão necessária que a gente precisou fazer, de todo mundo que estava nas áreas atingidas e alagadas, que a gente tem que ter aí empatia, sensibilidade em relação a quem produz, gera emprego e renda na cidade, porque se o comércio e os empreendedores vão mal, a cidade inteira vai mal, né? E a gente tem aí uma política, eu pelo menos como vereadora, completamente em consonância com a atual gestão da prefeitura, de desburocratização, de liberdade econômica, da gente ter aí o melhor cenário possível para novos investimentos, para a economia do nosso estado. É esse ambiente que a gente precisa continuar construindo para que Porto Alegre atraia cada vez mais empresas, empregos, né, e renda.